Seja bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui. Dê um joinha clicando aqui. Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui. No capítulo 164, segunda-feira, 20 de junho, Demoro mostra os documentos a Xavier. Lincoln diz que não tem documentos. Xavier liberta Demoro, mas diz para Lincoln ficar. Vivi chora ao lembrar-se de Demoro. Antônio vê a irmã chorar e diz-lhe que vai bater em Demoro se ela não contar o que ele lhe fez. Vivi diz que eles discutiram. Antônio maltrata Vivi. Ela dá-lhe uma bofetada. Xavier diz a Lincoln que ele vai ser espião em casa de Pedro. Lincoln aceita. Antônio encontra Demoro e pergunta-lhe o que fez a Vivi. Demoro diz que Lincoln não é seu amigo e é procurado pela polícia. Antônio agarra Demoro pelos colarinhos e diz-lhe que ele estava a tentar seduzir Vivi. Brito não deixa Antônio bater em Demoro. Demoro diz que ama Vivi e sempre a respeitou. Antônio fica irritado, mas larga Demoro. Brito e Margaret vão à esquadra para provar que Demoro não é menino de rua. Antônio diz a Beatriz e a Léo que Demoro estava a tentar seduzir Vivi. Júnior estranha a maneira como Raíssa o tratou. Thelma finge que não aconteceu nada. Xavier conta a Vilma que Lincoln pode ajudá-los a destruir a família de Pedro. Roseclair diz a Odileia que soube que ela ameaçou Vilma. Odileia diz que Vilma vai pagar pelo que fez. Ivonete diz para Suelen confiar nela. Tomás ouve a conversa. Cazé diz que Ivonete e Suelen meteram num roubo. Tomás descobre que Ivonete está a mentir ao dizer que namora Cazé. No capítulo 165, terça-feira, 21 de junho, Tomás chega e Ivonete abraça Cazé. Tomás tenta seduzir Suelen e convida-a para ir ao samba. Cazé e Ivonete ficam com ciúmes. Suelen gosta do convite e aceita. Beatriz vai dormir no quarto de Vivi. Beatriz diz que não consegue controlar o vício de adrenalina de Antônio. Vivi diz que Demoro quebrou a confiança que ela tinha nele. Demoro diz a Guilherme que nunca mais se vai esquecer do olhar de Vivi quando ela ficou a saber a verdade sobre Lincoln. Margaret vai à casa de Antônio e diz que ele não pode bater em Demoro. Antônio diz que Demoro colocou um marginal dentro da casa dele. Vivi e Beatriz chegam. Margaret diz que Antônio já matou um homem e manda-o ficar longe de Demoro. Tomás diz a Cazé que adora festas. Ivonete diz que ele nunca gostou. Tomás diz que mudou depois de ter acabado o namoro com ela. Tomás puxa Suelen para a pista. Cazé e Ivonete morrem de raiva. Cazé e Ivonete dançam, mas de olho em Tomás e Suelen. Antônio diz a Beatriz que se ela dormir no quarto de Vivi, não precisa mais de ficar com ele. Ivonete pergunta a Suelen se Tomás anda atrás dela. Suelen diz que Tomás está a ser simpático. Vilma diz a Dionísio que Roberto matou Miguel e Andressa. Tomás provoca Cazé e diz que Suelen atrás dele. Cazé fica com ciúmes. Beatriz avisa Vivi que vai para a pensão. Antônio observa Beatriz indo-se embora. Vivi diz a Antônio para mudar ou as pessoas sairão da vida dele. Ivonete diz a Suelen para parar de tentar cativar Tomás. Tomás diz a Cazé que já esqueceu Ivonete e que agora ele quer namorar Suelen. Antônio sai com o carro em alta velocidade. Tomás volta para a pensão contente porque Ivonete teve ciúmes dele com Suelen. Antônio bate com o carro num poste e fica desmaiado. A ambulância chega para socorrer Antônio.
No capítulo 166, quarta-feira, 22 de junho, Antônio está inerte com um corte na testa e o outro no braço. Os paramédicos avisam que ele ainda respira e levam-no para o hospital. Eles avisam que Antônio está sem documentos e que o carro não tem matrícula. Tomás encontra Suelen na pensão e tenta conquistá-la. Casé fica com ciúmes. Vivi conta a Pedro que Beatriz foi dormir na pensão e Antônio saiu. Pedro liga para o telemóvel de Antônio, mas ele deixou em casa. Antônio está inconsciente e com o braço quebrado. A enfermeira diz ao médico que Antônio foi encontrado sem documentos e que ninguém sabe nada sobre ele. Roseclair avisa Pedro e Atlete que o juiz concedeu o habeas corpus a Roberto. Fausto manda Marcos soltar Roberto e Carolina. Tomás manda pintar a sala de Vilma sem autorização dela. Ela fica furiosa. Thelma tenta roubar a certidão de nascimento de Gabriel. Mano conhece Gastão, pai de Tadeu, dono do stand de automóveis. Gastão chega com uma maleta de dinheiro e pede para conversar com Tadeu. Thelma mente que estava à procura de um livro. Gabriel diz que ela está a mentir. Vilma chama Tuquinha e Brito para uma reunião. Gastão mostra a mala de dinheiro a Tadeu e diz que eles precisam de fazer o dinheiro circular rapidamente. Tadeu diz que está a vender os carros bem abaixo da tabela. Mano olha por uma fresta e fica abismada com tanto dinheiro. Diego ajuda Marreta a vestir o terno. Marreta diz que quer ver quem é Tadeu. Beatriz chega ao ferro velho e pergunta por Antônio. Marreta e Diego dizem que ele não apareceu. No capítulo 167, quinta-feira, 23 de junho, Marreta chega com Beatriz à loja. Tadeu dá uma palmada em Mano. Marreta fica furioso. Marreta atira-se a Tadeu, que tenta desculpar-se. Tadeu imobiliza Marreta e tira-o da loja. Tadeu pede desculpa a Beatriz, que diz que procura um emprego na loja. Guilherme diz a Michele que eles terão que lutar para ficar juntos. Roseclair diz a Tomás que é difícil conseguir prender Vilma por insanidade. Vilma diz a Mercedes que está à procura de provas para que Pedro não tenha maneira de ficar com a guarda de Rafa e de Vivi. Carolina pergunta onde está Antônio. Vivi diz que ele saiu de noite e não voltou. Tadeu diz a Beatriz que precisa de vendedoras bonitas para vender mais carros e contrata. Manos diz a Diego que Marreta apanhou de Tadeu. Manos diz que o pai de Tadeu foi à loja de carro com muito dinheiro dentro de uma mala e que o assalto pode render bem mais do que Antônio imagina. Ivonete diz a Tomás que Vilma vai descontar em Brito e Tucuinha, porque ele mandou reformar a sala da presidência. Vilma diz a Brito e a Tucuinha que cancelou o contrato. Tomás chega e Brito diz que Vilma cancelou o contrato deles. Lincoln chega à casa de Vivi. Ele pede desculpas e diz que não quer que ela e Demoro fiquem zangados por causa dele. Manos diz a Marreta para pedir desculpas a Tadeu. Beatriz chega ao ferro velho e Marreta diz que Pedro ligou à procura de Antônio, mas ele desapareceu. Xavier arma com Lincoln um plano. Gabriel conta a Raíssa que Thelma entrou no quarto deles. Raíssa percebe que Thelma roubou a certidão de nascimento de Gabriel. Vilma encontra Cíntia e Guga a namorar. Thelma diz que agora tem uma prova de que Raíssa é mãe de Gabriel. Raíssa diz que Thelma está paranoica. Thelma diz que só ficará tranquila quando Raíssa e Júnior se deixarem de olhar. Vilma manda Guga sair e Cíntia vai-se embora. Tomás convida Suelen para ver a sua coleção de selos. No capítulo 168, sexta-feira, 24 de junho, Lincoln diz que Demoro vai ter que o ajudar a roubar o supermercado. Demoro diz que Lincoln é um canalha.
Lincoln diz que tem gente graúda querendo apanhar a família de Pedro, mas ele não revela quem é. Lincoln diz que ou Demório participa do assalto ou ele e Vivi irão morrer. Casé invade o quarto de Tomás. Tomás e Suelen dançavam e param ao ver Ivonete e Casé. Tomás acha graça e percebe que o plano dele está a dar certo. Demório diz a Lincoln que não tem escolha e diz que faz o assalto. Xavier observa Demório de longe e avisa Fausto que estão a assaltar um supermercado. Xavier sorri. Demório, Lincoln e os dois comparsas arrombam a porta do supermercado. Demório entra e Lincoln diz que vai dar cobertura. Lincoln faz sinal para Xavier e sai a correr. Fausto chega com reforços e dá voz de prisão. Demório percebe que caiu numa emboscada. Fausto e Xavier atiram sobre Demório e os comparsas de Lincoln. Júnior pergunta por que Raíssa está diferente. Ela diz que não é nada e manda Júnior ir-se embora. Fausto reconhece Demório e manda os polícias suspenderem o tiroteio. Beatriz diz a Carolina que Antônio ainda está desaparecido. Pedro diz que vai falar com o delegado. Margaret diz a Brito que Demório desapareceu. Brito tenta acalmá-la. Na esquadra Fausto interroga Demório. Demório diz que roubou porque queria fugir de Tinguá. Pedro entra na esquadra e encontra Demório. Fausto diz que Demório foi preso por roubar o supermercado. Tomás fica de olho em Suelen. Casé fica tenso. Pedro diz a Demório que ele não pode estar a contar a verdade. Demório diz que queria fugir de Tinguá e por isto roubou o supermercado. Xavier diz que não tem nada de errado na história. Pedro pressiona Demório para saber do envolvimento de Lincoln. Demório chora e nega. Fausto avisa Brito e Margaret que Demório está preso. Brito fica surpreendido. Xavier diz que Lincoln não estava no assalto. Fonte: Chamas da Vida, novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui. De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal. Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais.